Tá doido. Ah, tá. Então, vocês conseguem ver minha tela? Bom dia, professor. Tem. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar do 2.3. Nós falamos ontem do 2.1, que foi o enfraquecimento da nobreza. Falamos do 2.2, que foi a insatisfação da burguesia com relação à descentralização política. E hoje nós vamos falar do 2.3, o apoio à centralização do poder. O poder agora já está nas mãos de quem? Do rei. Do rei. Então, o rei possui o poder. Ele vai receber apoio. Ele vai receber o apoio da nobreza e ele vai receber o apoio da burguesia, tá? A burguesia vai apoiar principalmente com dinheiro. E também a burguesia vai apoiar trabalhando nos serviços burocráticos, serviço de contabilidade, fazendo conta do que é débito e crédito para administrar o local. Então, vamos lá. Preste atenção no que nós vamos falar. O processo de centralização do poder foi marcado pela aliança entre o rei e a nobreza. Então, isso aqui é a chave principal desse ponto. Então, você sublinha. Você vai vir aqui, vai sublinhar. O processo de centralização foi marcado pelo rei e a nobreza. Diante das dificuldades enfrentadas pelos nobres, que eram senhores feudais, lá na Baixa Idade Média, né? Essa nobreza foi buscar se aliar ao rei. Por outro lado, o rei, que era inteligente, procurou manter a nobreza dependente dele, mas sem romper profundamente com as tradições feudais. Então, agora, quem manda é o rei, a nobreza se aliou ao rei, o rei achou bom a nobreza apoiá-lo, mas quem vai mandar é o rei com os seus dirigentes. Professora, qual página você está passando? É 29. Mas vamos continuar com algumas tradições feudais. Desse modo, foram garantidos muitos privilégios da nobreza, que ainda assim passou a ocupar uma posição diferente daquela que detinha durante o período medieval. A nobreza continua nobre? Continua? Sim. Sim, a nobreza continua nobre. Mas a nobreza perdeu muito poder? Sim. Sim. Agora, quem detém os maiores poderes? O rei. O rei. Ok. De acordo com o historiador Perry Anderson, esse grupo, que grupo? Que grupo? Nobres? É, os nobres. Então, você puxa uma setinha aí. Puxa uma setinha.
e coloca aí, nobres. Escreva aí, nobres. Porque quando você precisar, você sabe que grupo que é. Então, segundo o historiador Perry Anderson, a nobreza se tornou parasitária do Estado. A nobreza vai ocupar altos cargos burocráticos, altos cargos militares, altos cargos diplomáticos e altos cargos eclesiásticos, além de ser isento do pagamento de impostos. Então, a nobreza perdeu muitos poderes, mas ainda está muito bem, porque a nobreza vai continuar com grandes privilégios. Muitos vão trabalhar para o rei, com o rei, vão trabalhar na igreja. Então, a nobreza, apesar de ficar parasitária, o que é parasitária? A gente estuda os parasitas lá em ciência. Quem que são os parasitas lá em ciências? Em um lugar. Quem são os parasitas de ciências? Os vermes, né? Os vermes. Eu falei com o microfone desligado, eu falei plaga. Né? Então, esses parasitas, quem são os parasitas aqui nos nossos estudos? Os vermes? Não, gente. Aqui em história, quem são os parasitas aqui em história? Ah, tá. Os nobres. Os nobres são os parasitas. Eles são parasitas de quem? Do rei? Do rei, do Estado, do governo. Então, eles estão lá agora. Fala para mim hoje. Nós temos alguns parasitas aqui no governo do Brasil? Acho que sim. Quais? Acho. Quais são os parasitas que ficam grudados no governo aqui no Brasil? Os deputados, os senadores, os vereadores, todos os políticos. Vocês sabem quanto que ganha um vereador aqui em Patrocínio? Não. Em torno, mais ou menos, R$ 8.000 por mês. Todos não fazer nada. E sabe quantas vezes eles trabalham? Uma vez por Nenhuma. semana. Eita. Isso é ser parasita. É parasitário. Ou seja, quem já viu falar assim, aquela pessoa lá está mamando nas tetas do governo? O que é isso, mamando nas tetas do governo? Tá pegando boi a vaca, professor. Não é? Então, é isso. Faz nada e ganha dinheiro. E ganha dinheiro. É isso mesmo. É isso que acontecia lá no absolutismo. O rei deu grandes privilégios para a nobreza. A nobreza ficava mamando nas tetas do governo. De boa na lagoa. Né? Não faz nada e ganha dinheiro. E ainda nem pagava impostos. Ganhava dinheiro e nem pagava impostos. Quem que vai pagar impostos, então, lá no governo das monarquias nacionais? Camponês? O povo. Não somos nós o povo? Por pobre, professor. E isso nós não somos o povo? A gente paga imposto da casa, imposto do carro, imposto da gasolina, imposto do arroz, imposto da bala, do chocolate, do ovo de Páscoa. Tudo que a gente compra tem imposto. O ovo de Páscoa é o mais caro, creio. Todos têm impostos. É a mesma coisa de hoje. Então, tem a turma que está mamando na teta do governo e temos nós pagando os impostos. Então, era assim no absolutismo. A nobreza perde os privilégios, mas ganha outros. Fica pregada, parasitária ao Estado. Vocês vão sublinhar aqui para a professora. Professora, quando você falou que ele trabalha uma vez por semana, nem isso faz direito, né, professora? Isso eu já não sei, né? Então, coloca aqui para a tia Tânia. Essa parte aqui precisa ser bem destacada, ó.
o que o Perry falou. Se você achar necessário, pode fazer um asterisco aqui, ó. Assim, ó. Destacar, mostrar que tá importante. Nossa, professora, o meu pai está assistindo um filme que conta a história do Brasil desde que o Lula entrou, professora. É uma série, na verdade, e conta os políticos tudo que teve no Brasil. Nossa, deve ser uma coisa. Nossa, tem que ver o tanto de dinheiro que ele sobrou, professor. Pois é. Agora Aquela vamos aqui. Continuando aqui. Além da nobreza, o rei contou com o apoio burguesia. da burguesia. Então, vamos sublinhar aqui também. Então, além da nobreza, vai vir o acordo com a burguesia. A burguesia é quem mesmo? Que nós falamos ontem. São os servos que largaram os feudos e começaram a trabalhar e ficaram ricos, se eu não me E engano. vocês trabalharam em quê mesmo? No comércio. Eles trabalharam primeiro nos feudos, depois no comércio. Não, a burguesia não trabalhou em feudo. Ah, não. Feudo não, pera. No comércio, No professor? comércio. A burguesia vai trabalhar com o comércio. Com o comércio. E vão ficar muito Ricos. ricos. Então, por que o rei quer aliar com a burguesia? Porque ele gosta dos burgueses? Não, porque é por causa tem do dinheiro. Por causa do dinheiro. O rei tá, o quê? Dinheiro grande. De só pra ele. olho no dinheiro dos burgueses. Ele não quer fazer amizade, não, ele está de olho no dinheiro. Diante de tantas dificuldades, esse grupo, os burgueses, entendiam que o comércio teria condições para se desenvolver em uma estrutura política centralizada, que protegesse os caminhos e os produtos, emitisse uma moeda única e eliminasse as barreiras alfandegárias entre as propriedades. Então, me conta uma coisa aqui. Os burgueses vão se aliar ao rei? Sim. Sim. Os burgueses vão se aliar ao rei porque eles são bonzinhos? Não. Não, porque eles têm algumas Propostas. propostas, alguns desejos. O que eles querem? Quando eles se aliam ao rei, eles não pagam mais imposto? Não, eles vão pagar. Eles querem que os caminhos estejam protegidos, eles querem uma moeda única, eles querem eliminar as barreiras alfandegárias. Então, aqui vocês vão sublinhar ou destacar o desejo da burguesia. O que a burguesia quer? A burguesia também é esperta, assim como o rei. Eles querem a proteção dos caminhos e dos produtos, eles querem a emissão de uma moeda única, eles querem a eliminação das barreiras alfandegárias entre as propriedades. Por que o rei quer se aliar aos burgueses? Porque o rei está de olho no dinheiro dos burgueses. E por que os burgueses querem se aliar-se ao rei? Porque eles querem algumas propostas, vantagens, regalias. Então, é um acordo, é acordo político. Desse modo, esse grupo, que grupo? Que grupo? Os burgueses, que tinha poder. Qual poder que eles tinham? Econômico. Para financiar as mudanças. Valeu-se da experiência política do rei, que estava enfraquecido. Enfraquecido como? Economicamente. Vão auxiliar a financiar o que, então? o exército. Um exército profissional. Então, aqui precisa ficar dentro de um quadro.
Então, o rei agora vai ter um exército profissional. Quem vai financiar o exército profissional? Os burgueses. Os burgueses. Os burgueses também vão fazer o quê? Contratar funcionários responsáveis pela administração, Fiscalização, fiscalização e aplicação da justiça. Estão vendo que é uma troca de favores? Professora, isso vai dar certo mesmo ou vai acontecer Vai, alguma ué. coisa? Os burgueses vão entrar com o dinheiro e vão fazer a formação de um exército, vão contratar pessoas para ajudar o rei. O rei não governa sozinho. Ah, tá, entendi. É como se fosse um investidor do governo. É como se fosse um governo mesmo. Vai ter os seus auxiliares. Em troca, o que a burguesia esperava? Que protegesse as suas cargas preciosas. Eu não queria. Vamos ler Barreiras. aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Em troca, a burguesia esperava obter o apoio para o comércio com o estabelecimento de barreiras, leis, justiça, piedade, alfândegas. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender aqui. Dois grupos vão se aliar ao rei. Quais são esses dois grupos? Os nobres. Os nobres Os burgueses. e os burgueses. Os nobres vão ficar parasitários ao Estado absolutista. Vão ficar colado, pregado lá. E vão receber o quê? Alguns cargos importantes. Cargos burocráticos, cargos administrativos, cargos diplomático e eclesiásticos. Ok? E o outro grupo que vai se aliar ao rei é quem? Os burgueses. Os burgueses, a burguesia. Eles vão se aliar porque eles são bonzinhos ou porque eles querem algumas vantagens? Eles querem Algumas vantagens. Querem a moeda unificada, querem os impostos unificados, querem as barreiras alfandegárias organizadas, pesos e medidas unificados. São os desejos dos burgueses para que o comércio cresça cada vez mais. Se o comércio crescer cada vez mais, os burgueses vão ficar cada vez mais ricos. E os burgueses estão aliados ao rei e vão financiar o quê? O exército e funcionários O para exército, o que mais? Funcionários para as Para administração, Administração, fiscalização e aplicação da justiça. justiça. Entenderam até aqui? Sim. Precisa de falar alguma coisa que eu não falei, que vocês não compreenderam? Não. Então, vamos continuando. Professora, o que é moeda unificada? Antes, com os feudos, eles quase não tinham dinheiro circulando. E os dinheiros de um feudo para o outro era diferente de valor. Eles cunhavam as moedas. Cunhavam moedas maiores num feudo e menores no outro. E era o peso da moeda que valia. Então, eles tinham moedas diferentes. Eles querem agora que em cada Estado absolutista, em cada monarquia nacional, tenha um dinheiro único. Qual que é o dinheiro do Brasil? Real. Qual que é o dinheiro dos Estados Unidos? Dólar. Qual é o dinheiro da União Europeia? Euro. Então, eles querem unificar o dinheiro. Então, os burgueses é igual a gente. Se a gente paga imposto para ter tudo isso. Mas os burgueses vão pagar impostos. Quem não paga impostos é a nobreza. Os burgueses pagam. Ficou claro que a burguesia desejava vantagens bem definidas e que o Estado deveria estabelecer leis
que favorecessem principalmente a atividade Como comercial, que é a atividade Portugueses. dos burgueses. Podemos tomar como exemplo esta lei baixada na Inglaterra em 1389. Ora a lei. Determinamos que a medida e um peso sejam aceitos em todo o reino da Inglaterra. E todo aquele que usar qualquer outro peso ou medida será aprisionado por metade de um ano. Então, a Inglaterra, que fez naquela época uma parceria com a burguesia, estabeleceu que na Inglaterra teria medida e pesos únicos, unificados. E quem usasse outro tipo de medida seria punido. Ok, pessoal? Nascimento das nações. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando vocês lembram que são realmente brasileiros? Quando que você lembra disso? Quando que você sente orgulho de ser brasileiro? quando a gente faz alguma coisa diferente do resto dos países, Sim, por exemplo, na nossa a nossa língua, comida, muitas nosso vezes muitas idioma. coisas que a gente faz que é estranha, cada coisa doida. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gosta, ou já assistiu muito, ou já assistiu mais ou menos, algum jogo do Brasil? Eu. Nossa, eu assisto todos no Brasil. O único Quase todos nós? Então vamos lá. Então vamos entender. Quando o Brasil está jogando e está ganhando, a gente ganha com ele? Sim, Sim, por que a gente ganha com os jogadores? Nós não estamos lá na Copa do porque nós Mundo, somos brasileiros. porque nós somos brasileiros. Quem tá E ganhando quando é o o Brasil. Brasil joga e perde de 7-1, né? Não foi esse uma vez que nós perdemos de 7-1, 7-2? A gente perde com os jogadores? A gente perde junto com eles? Sim, Sim. A gente fica com sim, o raiva? Brasil inteiro perde. A gente fica com raiva? Sim, porque nós somos brasileiro. brasileiros. Brasileiro. Aquele time que está jogando, na verdade, ele está nos representando. Então, quando é que a gente se sente feliz? Quando o governo é bom, quando os jogadores são bons, quando o povo do Brasil é bom. Quando a gente fica Está entristecido? representando o Brasil, é bom. Exatamente. Quando a gente fica entristecido? Quando o governo não é bom, quando os jogadores perdem, né? Quando o povo faz algo errado. Então, a gente tem vergonha, a gente tem tristeza. Isso é sentimento de nacionalidade. Por exemplo, se a França perder, eu vou importar com isso? Não. Não, não sou francesa. Pode perder à vontade, né? Então, a gente tem orgulho de ser brasileiro quando tudo vai bem. E a gente tem tristeza de ser brasileiro quando algo vai mal. Professora, outra Oi. coisa também, que quando, por exemplo, quando eu estava na aula de inglês, a professora falou que uma das mais difíceis línguas é o português, que era mais difícil do inglês, né, se as pessoas for aprender. Aí eu pensei assim, se eu já acho o inglês difícil, ainda bem que eu sou brasileira e aprendi o português, né? Então, O mais difícil que a gente a gente precisa aprender inglês por vários fatores, né? E um dos fatores é porque o inglês é um idioma mundial. Se você viajar para qualquer lugar, você vai encontrar alguém lá que fala inglês. E o português, ele não é mundial. Se você viaja, pouquíssimas pessoas vão saber falar português. Então, por isso há essa necessidade de nós aprendermos a falar corretamente, fluidamente, o inglês.
Professor, e parar para pensar também que não esqueci, vai, pera. Meu pai sempre falou para mim Ih, perdi, que isso pode ajuda falar aí. muito, professor, para quando a gente está precisando de emprego. Ô, Vinícius, você falou tão baixinho que eu não ouvi. Não foi você que falou? Eu disse que o meu pai, ele sempre disse para mim que se a gente aprender inglês, fica 10 vezes mais fácil de arrumar um emprego bom. Com certeza. Com certeza. Lembrei o que eu ia falar, professor. Pois não, Rafael. Muitas vezes também tem um caso de, tipo, faculdade, que algumas coisas lá tá escrito em inglês. Tipo, Exatamente. medicina, o nome dos remédios, o que tá, sabe a embalaginha que tem, o que é feito, o que pode, o que não pode, muitas vezes tá em inglês. Tá em inglês, né? É a E assim, primeira se você médica for que passa. estudar também em inglês, você pode arrumar um trabalho muito bom até no exterior, né? Pode viajar, visitar os museus, para tudo é Meu bom. tio mora no Canadá. Então, um dia você vai visitar. Vamos aqui. Já tem um lugar para passar intercâmbio, então. O nascimento das nações. O aparecimento de Só um minutinho agora. O aparecimento de um governo centralizado, forte e poderoso para substituir os inúmeros regulamentos locais transformou a fragmentação em união. Então, agora, nós não temos vários feudos com vários senhores feudais mandando. Nós vamos ter um grupo de milhares de pessoas administradas por um rei e por seu aparato burocrático. Facilitou e foi facilitado pelo aparecimento de um incipiente sentimento de pertencimento. Agora, essas pessoas, elas possuem um país, elas possuem uma nação, elas formam um grupo, né? Então, nós vamos ter vários grupos, o grupo inglês, o grupo francês, o grupo espanhol, o grupo português, mais tardiamente o holandês, mais tardiamente o italiano. Então, nós vamos ter grupos, né? E esses grupos têm pertencimento, eles vão ter amor pela sua nação, pelo seu país, amor de povo. Ah, às vezes vai ter problema? Vai, é normal. Então, vocês vão sublinhar aqui para a tia Tânia. Sentimento de pertencimento. Eu amo o meu país, a minha nação, apesar de ter inúmeros problemas ou poucos problemas. Ou seja, os povos que foram reunidos em um mesmo território, governado por um único soberano, com poder centralizado, gradativamente assimilaram a ideia de que possuíam características específicas que os diferenciariam dos outros, que vocês vão sublinhar. Vamos fazer uma setinha aqui para a professora, que a explicação é essa aqui, ó, que é o que nós falamos agora. O que nos diferencia dos outros povos? A Ana Clara acabou de falar, a língua oficial, né? Imposta pelo poder central, acabou ao longo do prazo unindo as pessoas de um mesmo país e, paralelamente, afastou aquelas que não conseguiam se comunicar e que se tornaram o estrangeiro, e que era o diferente, era o outro, era o estranho. Aqui nós temos uma imagem. Essa imagem aqui retrata qual seleção? Qual seleção é essa aqui? Da França. Olha a bandeira. Seleção da França. Da França. E olha, é uma seleção que jogou na Copa do Mundo na Rússia em 2018 e foi vencedora.
Quem festejou com eles essa vitória? Franceses. Os franceses. E se eles tivessem perdido, quem teria perdido com eles? Os franceses. Os franceses. Isso é um fator de pertencimento. Eu sou desse país. Professora, tenho que eu torcer suspeitava que pra o essa Brasil ia seleção. ganhar, então eu comecei a torcer para a França. Né? Porque, olha, Eu ainda fiz uma aposta, eu estava no clube e a gente apostou lá, eu tinha que pagar R$ 5 se apostava no jogo do Brasil contra a Bélgica, se eu não me engano. Eu apostei 2-1, ficou 2-1. Então, se eu sou do Brasil, e se o Brasil está jogando numa seleção, numa Olimpíada, eu vou torcer para a minha nação, para o meu país. Se eu não faço isso, eu não tenho espírito de pertencimento nesse país. Se está jogando o Brasil e a Itália, e eu torço para a Itália, então eu tenho que mudar para a Itália. Ué. Não posso fazer isso, não. Ah, mas o time do Brasil não tá bom. Mesmo assim, eu tenho que torcer para o Brasil, ué. Porque isso Professora, eu estava torcendo de para o país, Brasil, só que eu apostei na Bélgica. né? Não Eu pode ganhei fazer. R$ 200. Não, tem que torcer para o seu país. Nem que Eu você torci, mas tá? eu Agora, torci, mas apostei no outro, professora. na Copa de 2018, realizada na Rússia, a seleção francesa venceu a competição, provocando grande euforia entre os franceses. A seleção refletiu a diversidade étnica, a diversidade cultural do povo francês, porque, geralmente, cidadãos de uma mesma nação se emocionam quando a seleção de futebol de seu país vence ou perde na Copa do Mundo de Futebol. Se o meu governo é bom, eu fico feliz com o meu governo. Se o meu governo não é tão bom, eu me entristeço com o meu governo. Por quê? Porque eu quero que o meu país vá para frente, que o meu país prospere, que o meu país me dê orgulho. E eu também, como cidadão, tenho que dar orgulho para o meu país. Eu, como cidadão, tenho que ser honesto. Eu, como cidadão, tenho que ser trabalhador. Eu, como cidadão, tenho que ser um bom estudante. Tenho que ser um bom profissional, uma boa professora, um bom médico, um bom mecânico. É uma via de mão dupla. O país tem que ser bom e o povo tem que ser bom. Não tem como eu fazer um país bom se o povo também não contribui. Né? Então, eu aprendo desde jovem, desde pequeno, a ser bom. A minha família me educa para ser um cidadão bom, do bem. Assim, eu estou favorecendo a nacionalidade do meu país. Um país bom tem poucos detentos em cadeias, em penitenciárias. Por quê? Porque o povo é bom, o povo não mata, o povo não rouba, né? Ó, a Duda tá falando aqui que tem um álbum de figurinhas dos jogadores, né? Eu completei o de 2014. Isso Faltei pouquinho para completar, professor. a gente tem que aprender desde cedo. Eu quero um país bom, eu também tenho que ser bom. Eu quero um planeta conservado, eu tenho que ser uma dessas pessoas que conserva o planeta. Se eu não contribuo, eu não estou fazendo a minha parte, então eu não estou sendo um bom cidadão. Agora nós vamos falar, terminamos o ponto 2, o item 2? Terminamos o item 2? De que falava o item 2? Fatores favoráveis à formação dos estados nacionais. Então, o primeiro fator que vai favorecer é o enfraquecimento da nobreza feudal. O outro fator que vai favorecer é a insatisfação da burguesia com a descentralização pública. O outro fator é o apoio à centralização do poder. O outro fator é o nascimento das nações. Agora nós vamos pular para o item 3. Nós vamos falar
estados nacionais, que são países, as suas características e vamos falar da limitação do poder real. O rei tem poder, mas ele não tem todos os poderes. Ele é um governo absolutista, mas com algumas limitações. Vamos lá. No final do século XV, já existiam na Europa pelo menos 4 monarquias que haviam conseguido superar a descentralização do poder, já teriam superado a fragmentação territorial, ou seja, eles já tinham espaço, eles já tinham poder centralizado na mão do rei, típicas do governo feudal. Então, aqui nós já vamos ter países. O país com o poder centralizado na mão do rei, com um território delimitado. Então, aqui nós precisamos circular aqui. Você vai vir aqui e vai circular. Já superou a descentralização e a fragmentação territorial. Ou seja, agora nós vamos ter países. Os primeiros foram quem? Portugal, a Espanha, a França e a Inglaterra. Esses aqui foram os primeiros países que se formaram. Monarquias nacionais. Monarquia, porque o governo será um rei. Os portugueses foram os primeiros, os pioneiros nesse processo. Já desde o século XI, possuía um país centralizado, ou seja, era um país, era uma nação. Sublinharam? Embora grande parte dos principais estados europeus tenha se constituído, sobretudo na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o Sacro Império Romano-Germânico e a Península Itálica se mantiveram fragmentados em numerosas e pequenas unidades políticas até meados do século XIX, quando passaram por processos de unificação política e territorial que deram origem à Alemanha e à Itália. Então, vamos entender aqui. Estão me ouvindo? Sim. Tá, professora, Tá. tá dando Então, pra falam para mim quais foram os primeiros países a se formarem. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Quem ficou aí nessa turminha para trás, que se tornou país tardiamente? Portugal? Não, Portugal foi o primeiro. Tardiamente é tarde. Quais foram os 2 países aí dessa turminha que se tornaram países tardiamente? Acabei de ler para vocês. Hã? Vou ler de novo. Vocês vão prestar atenção. Embora grande parte dos principais estados europeus tenha se constituído, sobretudo na passagem da Idade Média para a Moderna, o Sacro Império Romano-Germânico e a Península Itálica se mantiveram fragmentados em pequenas e numerosas unidades políticas até o meado do século XIX, quando então passaram por processos de unificação política e se tornaram países que deram origem à Alemanha e à Itália. Então, quem ficou para trás? Alemanha e Itália. Alemanha e Itália. Presta atenção. Entendi, professor. Ao analisar a expressão Estado Nacional,
Observa que Estado que tem como característica a centralização e a organização política, que é comandada com uma população mais ou menos uniformes, que tem o mesmo idioma, praticamente os mesmos costumes e tradições e história, sejam um passo em comum. Essa população, damos o nome de nação. Esse Estado nacional, por sua vez, passa a adquirir um território próprio, geograficamente falando, politicamente falando, e se chamamos de país. Então, para eu ter um país, eu preciso de ter o quê? Território. Território. Quando eu já tenho o território, que é a área, o que eu vou colocar lá? O povo. O povo. Esse povo vai ter que ter uma organização política, um governo, uma governança. Essa população, ela vai ter sempre o mesmo idioma, com praticamente os mesmos Costumes. tradições e história. Então, a partir daí, eu tenho um país que tem pessoas que honram o seu país, que tem um espírito nacional, forma-se uma nação. Para eu ter nação, eu preciso de ter um povo. Para eu ter o povo, esse povo tem que falar o mesmo idioma, ter praticamente os mesmos costumes e tradições, amar a sua história. Então, tudo isso eu vou ter um país nacional, Estado nacional. Então, Estado é o país com território delimitado, com povo, com governo que vai ter costumes, idiomas, história e ter prazer, amor à sua nação. Os estados nacionais modernos tinham seu governo organizado, centralizado, com uma burocracia própria, que são funcionários públicos. Quem aqui que o pai, ou a mãe, ou o tio, o vizinho, o amigo, trabalha, por exemplo, lá na prefeitura? Ou trabalha lá no fórum? Isso são serviços burocráticos. Quem que o pai ou a mãe é professor do estado de Minas? Isso também é um serviço burocrático. Minha professora. Hã? A minha mãe, ela é formada em um monte de coisa lá, um monte de coisa e não trabalha como professora. Então, se não trabalha, não tem jeito, Vinícius. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar num serviço público. Pode ser no fórum, pode ser no IMA, né? Pode ser na prefeitura, pode ser no departamento de saúde, departamento de educação, mas tem que ser público. Público é do governo. Vocês estudam numa escola pública? Não. Não, essa escola é uma escola privada. Ela tem só um dono. Ela não é do governo, ela é privada. Ela é do professor Ivan. Né? Então, vamos lá. Vou ler de novo. Os estados nacionais modernos tinham seu governo organizado, centralizado, com uma burocracia própria, ou seja, tinham seus próprios funcionários. Tinha também um exército único, comandado pelo rei, e esse exército era fiel ao rei. Tinha uma moeda padronizada, uma moeda única, de ampla circulação, e ela era emitida pelo governo. Quem emite a moeda do Brasil? Quem faz dinheiro aqui no Brasil? São vocês? Não. Quem que faz Casa da dinheiro no Moeda Brasil? Brasileira. A Casa da Moeda. Nós temos uma Casa da Moeda para emitir o dinheiro. Então, eles tinham uma moeda única já naquele período. Imagina quanto dinheiro eles fazem dentro. Né? Para fazer dinheiro, o governo tem que autorizar. A Casa da Moeda não pode sair fazendo dinheiro de qualquer jeito.
Não pode colocar dinheiro em circulação de qualquer jeito. Não pode. Tem que ter todo um protocolo para fazer dinheiro. Aqui. Uma assembleia. O que é uma assembleia? Um grupo de pessoas que representa a outra população, convocada anualmente entre os vários segmentos da sociedade. Olha, a nobreza tinha pessoas da nobreza que era da assembleia, pessoas do clero da igreja que era da assembleia e do povo que era da assembleia. Para quê? Para auxiliar o rei. Auxiliar em quê? Na elaboração das leis. Um conjunto de impostos cobrados pelo rei e pagos pelo povo, já que a nobreza era isenta. O que é isento? Não pagava imposto. Não pagava impostos. Esse dinheiro, ele era, então, para manter o exército e a burocracia estatal, para pagar os funcionários. E o mesmo código de leis, ao qual toda a população deveria obedecer. O Brasil tem um código de leis? Sim. Sim, a gente fala Constituição Federal. Todos nós temos que obedecer às leis? Sim. Sim, existe o poder legislativo, que elabora as leis, o executivo, que somos nós, o povo, que executa as leis, junto com uma direção que administra isso, e os juízes e os promotores que vão julgar quem não cumpriu a lei. Então, todo Para ter juízo ou promotor. tem lei. Se não tem lei, não forma país, não forma nação, vira baderna. A Assembleia, que existia em todos os estados nacionais, era conhecida por diferentes nomes. A Assembleia podia ser Cortes em Portugal e Espanha, Parlamento na Inglaterra e Estados Gerais na França. Tá? Vamos lá. Vamos passar agora, ó, nós lemos o 3. Professora, agora Professora, tá sem na querer hora da atrapalhar a nossa sua prova. aula, mas agora já começou o outro horário. Ah, desculpa. É, e a gente tem uma prova agora. Tá, desculpa. Tchau. Tchau, professora. Já Obrigada. tô